Mari, lembrando para você colocar em evidência quem estiver falando na hora. Então, boa noite. Hoje estamos iniciando nosso oitavo encontro, né, do nosso projeto 2023, Espiritualidade e as Terapias Holísticas. Esse projeto, como temos aqui hoje várias pessoas novas, esse projeto ele surgiu em 2000, logo no início de 2023, eu, Eliane e Roseli, né, falando sobre esse ano 7, né? Um número que na numerologia tem assim tudo a ver com a espiritualidade, né, e com o feminino. E além disso, um ano lunar, né? Quando vimos essas duas indicações para esse ano lunar, que tem tudo a ver também com essa energia do feminino, e nós então decidimos estruturar um projeto para falar dessas terapias holísticas. Nós três somos terapeutas, né, na maioria, as três consteladoras, e cada uma, né, reikianas, as três também, né? E apometria, Roseli, Eliane com mesa radiônica, eu com florais, trabalhando com florais de bar, enfim. Nós começamos a pensar assim, como que a gente pode aproveitar essa potencialização dessa energia da espiritualidade esse ano e poder estar, de repente, capilarizando, né, esse olhar sobre as terapias desse ponto de vista da espiritualidade. Então, o nosso primeiro encontro, nós fizemos uma sondagem com as pessoas presentes para que elas nos colocassem assim, qual o seu olhar sobre a espiritualidade. E no final desse encontro, dentro do que a gente pretendia tecer durante todo esse ano, era um olhar sobre a espiritualidade numa perspectiva mais ampla, né? Não do ponto de vista religioso, embora inclua, né? Ela esteja também incluída na espiritualidade, mas é no estar no mundo, né? Como esse ser de luz, com esse ser sagrado que todos nós somos. E aí cada um encontra o seu caminho de como manifestar. Foi muito bonito esse primeiro encontro, porque cada pessoa foi trazendo a forma e como manifesta essa espiritualidade. Pessoas que manifestam com religião, pessoas que manifestam sem nenhuma religião e fazem a sua conexão direta, né, com a natureza, através das meditações, enfim. E então começamos, saúde, Simone já tinha comentado, né, com a saúde mental, espiritualidade, depois com a medicina e espiritualidade, trabalhamos com astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. E por que a gente compreendeu isso dentro da espiritualidade? Porque o autoconhecimento de uma forma profunda, ele faz parte desse campo da espiritualidade, né? À medida que você vai mergulhando nesse ser sagrado que nós somos, e seja qual for a ferramenta que a gente acesse, a gente está nesse campo da nossa espiritualidade. E aí veio o Enneagrama, o Reiki, e demos um início, porque vamos ter alguns momentos para trabalhar as constelações familiares. Então, nós começamos trabalhando com Tomar Pai e Mãe, a partir de um conto, né, o conto de Juan Garriga, Onde Estão as Moedas. Então, esse foi o nosso último, sétimo encontro. E a ayahuasca, ela surge numa conversa com Simone, né? Aliás, não surgiu antes de Simone. Eliane sugeriu, quando a gente estava pensando nos temas, estruturando um pouco a programação para o ano, Eliane falou da ayahuasca, ela teve experiências muito legais, depois ela, né, na hora das partilhas, ela vai poder, de repente, falar disso.
E aí vem eu que nunca tive uma experiência, a não ser com doses mesmo, pequenas doses homeopáticas, né? Não trabalho com Simone, mas com muito desejo de acessar e mas buscando assim um lugar seguro. Eu tinha e ainda tenho muito receio, né? De ir para um espaço desse, utilizar uma ferramenta sagrada como essa no espaço em que eu não confiasse. E aí, certamente, Marcela vai falar disso, né, Marcela, para a gente. Então, a Simone falou, né, comentou sobre a experiência dela com Marcela, sobre a trajetória da Marcela, e aí nós estamos aqui hoje. Então, ninguém mais, né, do que Simone para nos apresentar a Marcela. Não, Simone, para trazer para o grupo quem é Marcela, porque eu estou assim curiosa, na expectativa Então, enorme de escutar. com muita honra, assim, eu agradeço esse mundo conectado e as dimensões que nós habitamos aqui nesse plano, que nos conecta a corações bonitos que contribuem, como ela mesma diz, no status do Zap dela, a serviço do bem maior, né? Então, vocês também estão a serviço dessa expansão de consciência com esse projeto bonito. E fico muito feliz de já ter participado e também de continuar participando aqui com essa expansão e honrando uma ferramenta que me fez expandir, e eu tenho muita honra, muito respeito pela rainha Ayahuasca, como a gente chama, né, Marcela? E conheci Marcela num retiro feminino das 13 anciãs, baseada no livro da James Sams, e tivemos 2 cerimônias, eu acho que naquele retiro, foram 2 sábados, assim, com cerimônias muito potentes, eu já tinha tido, acho que 2, e quando você fala, assim, de um espaço seguro e de um local que realmente coloca essa medicina no lugar que ela merece, Mari, eu tive, assim, a bênção de conhecer esse lugar, que é o Instituto Rex Thomas, e de lá eu conheci muitas pessoas especiais que trabalham com essa e outras medicinas de modo muito respeitoso, muito honroso e com todo o cuidado que essas medicinas merecem, toda a proteção, todo o zelo. E Marcela é uma dessas, né? Uma pequena mulher, tem uma estatura não tão grande fisicamente, mas quando eu vi toda a energia que essa mulher emana, com a força que ela atua como colaboradora, com o canto, com o tambor e assumindo o poder de servidora da medicina, foi assim um link de coração mesmo, foi uma expansão linda. Lá num sábado de aleluia, imagina, que data mais especial, foi um sábado de aleluia, né, virada de Páscoa, da quaresma de 2021. Então, Marcela é essa mulher sul-americana, na veia, né, de raiz andina, então tá no DNA mesmo, né, nascida na Bolívia, a mãe é argentina, o pai é boliviano, tem 5 filhos, é avó residente no Brasil há 30 anos, né, é artista, terapeuta, habla espanhol, claro, e é professora de espanhol, né? Não sei se você ensina outras coisas, Marcela, também, né? E ela se denomina curandeira de si mesma, é um ser cósmico em contínuo desenvolvimento espiritual e amante da vida em Gaia. Depois de uma jornada de 40 anos como sobrevivente nesse planeta, dores profundas e a falta de vontade de seguir adiante a colocaram frente a frente com com um precipício que definiria os passos seguintes da caminhada dela nesse planeta. Então ela resolveu despertar, viver, começou a trilhar o caminho de volta para casa, o caminho do coração. E graças a excelentes facilitadores, a vontade de viver começou a descobrir que existem ferramentas disponíveis para
nos auxiliar na existência e que, acima de qualquer coisa, não estamos sozinhos. E é praticante ativa do xamanismo ancestral, guardiã das sagradas plantas maestras da floresta, facilitadora de ritos ancestrais que nos reconectam à nossa essência como a sagrada Umbanda e a cultura andina. Ela serve ao bem maior como facilitadora do despertar do ser, através de cerimônias e vivências que nos aproximam de nós mesmos. Então, o convite dela é esse: vamos juntos relembrar quem verdadeiramente somos, de onde viemos e o que temos que fazer para viver em harmonia e união na reconstrução da verdade e da alegria aqui e agora. Então, com muita honra, Marcela Mauron, é com você. Eita! Quer dizer, então, que vamos ter um tamborzinho aqui no final, um cântico xamânico. Que Boa! delícia isso! Que bonito! Acredito que foi a primeira vez que eu ouvi falar de mim mesma assim, com tanto carinho e gratidão, Simone. Gratidão, meninas, pelo O que convite. é? Gratidão. É importante manter o microfone fechadinho, aí já fechou. Com relação ao tambor, deixa eu falar para você, Mari, o Zoom, ele fecha, sabe? A gente já fez algumas experiências de bater tambor no Zoom e o tambor fica abafado, mas eu vou usar um outro tambor, que é o meu coração. E eu não vou finalizar com canto, eu gostaria de abrir com canto, porque através do rezo, através do canto, eu também me apresento e gostaria, assim, de levar do meu coração esse rezo que é para a Mãe Ayahuasca, e aí a gente conversa mais um pouquinho, tá bem? Estou muito feliz de estar aqui, agradecida, como se diz. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. E esse canto, ele nasceu do meu coração e diz assim: Ayahuasquita Muna limpia mi cuerpo Muna Ayahuasquita Munai sana mi mente Munai limpia mi cuerpo Munai sana mi alma Munai limpia mi cuerpo Munai Espiritu Munai em Quechua. Quechua é o dialeto do povo dos Andes, do lugar de onde eu venho. Nós temos 2 dialetos milenares, que são o Quechua, o Quichua e o Aimara. E Munai é o nosso coração. A própria palavra ayahuasca, ela vem do Quechua. E uma tradução assim, bem simplória, pessoas, porque esses dialetos dificilmente vamos conseguir traduzir, porque eles trazem em si muito mais do que palavras. Então, ayahuasca, em Quechua, quer dizer, entre algumas coisas, pequena morte. E muitas pessoas ficam assustadas quando acessam esse significado da palavra ayahuasca. Eu vou consagrar uma bebida que vai me proporcionar uma pequena morte. E eu gosto de trazer esse esclarecimento
de que a ayahuasca facilita a morte de muitos condicionamentos, de muitas questões que, de fato, a gente vem carregando e dificultam a nossa caminhada nessa jornada. Então, a ayahuasca é uma ferramenta. E eu, assim, fiquei muito feliz de ouvir Mari trazendo a proposta dessa tríade poderosa de mulheres, né, honrando esse ano tão feminino, tão co-criador, né, de trazer como base a espiritualidade. E espiritualidade, a meu ver, pessoas, nada mais é do que a nossa verdadeira realidade. Então, a ayahuasca, simplificando também, porque eu não gosto de mistificar, eu gosto de ir direto, na fonte. A ayahuasca é uma ferramenta que nos facilita o acesso ao extraordinário. Estava conversando com uma pessoa ontem e essa mesma palavra extraordinário parece algo inalcançável. E não é. Se a gente analisa as palavras, nós vivemos no mundo ordinário, que quer dizer comum. A maioria das pessoas vive dentro de um sistema comum, com regras, normas e um quê de escravidão, que vem há milhares e milhares de anos. O extraordinário é aquilo que sai do comum. Não precisa criar coisas mirabolosas, não precisa imaginar uma dimensão muito inalcançável. O extraordinário é quebrar padrões. O extraordinário é sair da zona de conforto. Extraordinário é olhar para mim mesma e falar assim: hoje eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Alguém pode me orientar a respeito disso? Pedir colo. Procurar informações, aceitar humildemente que nós não sabemos muita coisa. A ayahuasca, ela nos facilita olhar para nós como verdadeiramente somos e olhar para a espiritualidade como algo que faz parte da nossa natureza. Só que esquecemos. Ao consagrar a medicina da ayahuasca, o que acontece a nível físico é o seguinte: para quem já consagra a medicina, para quem não consagra a medicina, cada servimento, é importante a gente relembrar as pessoas de que a ayahuasca não é um alucinógeno. Alucinógeno, eu gosto de uma associação que um irmão faz a respeito da palavra alucinógeno, aquilo que tira a luz da consciência. Os conhecidos como alucinógenos, eles criam, de fato, algo que não é real. Alucinógeno. A ayahuasca, ela é enteógena. É um convite para que você esteja em contato com o sagrado, para que você acesse o que a Mari também comentou no início da religião, mas no mais puro do religare, da reconexão com a nossa essência. Então, quando essa medicina é consagrada, o que ela vai nos proporcionar a nível físico e químico é que ela vai aumentar a produção de determinadas substâncias que nós já produzimos. Só que com aquela vida diária de tensões, de uma água que é quimicamente alterada para cair na nossa cabeça e calcificar a nossa pineal, de uma água que é propositalmente alterada para que nós bebamos, e em vez de sanar, como a gente diz no espanhol, porque é medicina a água, muitas vezes as pessoas acabam adoecendo. Maus hábitos, alimentação adulterada, tensões, falta de prazer, todas essas questões, elas realmente fazem com que ao longo da vida a gente deixe de produzir substâncias que nós deveríamos produzir em maior quantidade.
Quando se fala de ayahuasca, pessoas, muita gente associa somente a ayahuasca ao DMT. O DMT, também conhecido como molécula da alma, é uma substância que a gente produz, mas em pequena quantidade. Só que junto com o DMT, ela proporciona o aumento da produção de endorfina, serotonina. São substâncias que trazem e causam o bem-estar. Por isso que muitas pessoas, quando consagram a ayahuasca, elas alcançam um estado de euforia e de bem-estar, que elas dizem, uau, isso não é daqui, mas é daqui. Então, a ayahuasca, ela tem a principal função de nos lembrar de como deveríamos, de fato, viver, do que precisamos abrir mão para poder caminhar com maior leveza. Não é nada do outro mundo, muito pelo contrário, a ayahuasca abre a nossa visão limitada, não somente pela calcificação da glândula pineal, sabe? A nossa pituitária funciona numa porcentagem extremamente pequena. Por isso que as pessoas vivem doentes. E tudo isso faz parte, gente, de um plano que justamente tem o propósito de nos desligar, de nos afastar da fonte. Fonte criadora. Dê o nome que você queira dar. Deus, deusa, grande espírito, Wakantanka, Wiracocha. O objetivo é esse. Mas eu posso ficar muito comodamente nesse lugar de vítima de um sistema. E, por outro lado, eu posso e devo procurar ferramentas, que não é só a ayahuasca, ferramentas que me reconectem com essa fonte criadora. Ferramentas que me reconectem com a minha essência, que é a fonte criadora em si. Então, a ayahuasca, o que ela de fato faz é isso. E a gente costuma chamar essa grande medicina de madrecita. Madrecita ayahuasca. Quando eu fiz o canto no início, ayahuasquita munai. Eu estou falando mãezinha ayahuasca do meu coração. Honrando, porque ela é mãe. Só que não pensa você que vai consagrar ayahuasca e vai ficar só na alegria e no bem-estar. Porque como uma boa mãe, ela educa a gente. Ela mostra com muita clareza o que a Marcela de fato vem fazendo que precisa transformar. O que a Marcela pode melhorar? É uma clareza. A nossa visão, e não é só a visão do espiritual, todos os nossos sentidos, eles ficam mais sensíveis durante a consagração da medicina da ayahuasca. O ouvir, o olfato, a fala, a visão. E é grandioso, porque eu mesma fiz uma consagração para mim mesma esse final de semana. Como eu costumo cuidar de grupos durante as cerimônias, eu não posso, durante uma cerimônia onde eu estou conduzindo, olhar para as minhas questões e focar nelas. Compreendamos que em uma cerimônia coletiva, eu também faço parte daquele todo, e todas as questões ali reverberam em meu ser. Mas este sábado, eu chamei a mãezinha ayahuasca e falei, mãe, eu gostaria de olhar para mim, me dou este presente, de mergulhar nas minhas profundezas e na minha grandiosidade. E foi incrível, incrível. E sabe o que foi mais incrível? Que durante a cerimônia, tudo que se abriu, eu falei, uau, como eu gostaria de que isso permanecesse aberto no meu dia a dia, que eu pudesse ver a simplicidade e a grandiosidade de uma célula de uma folha,
que eu pudesse olhar para o céu e olhar e ver realmente o que são as estrelas. E sabe qual que foi a mensagem que ela me falou, bem no pezinho da orelha? Você não vê porque não quer. Pratique. É o dia a dia, moça. Então, quando eu falo que a ayahuasca é ferramenta, ela é a ferramenta de que ela vai e te mostra, olha, isso pode melhorar. Isso não pode mais permanecer. Mas para valer, de fato, uma consagração de ayahuasca, você tem que colocar em prática, que seja uma das muitas questões que são apresentadas. Eu falo que a cerimônia verdadeiramente começa um dia depois. Geralmente a gente faz sábado para domingo, aí deixa domingo, que a medicina ainda está bem ativa. A partir de segunda-feira começa a verdadeira cerimônia, que é a cerimônia da nossa vida. Então, a ayahuasca, para mim, ela de fato é ferramenta. E gosto de ressaltar que há uma grande diferença entre uma ferramenta e uma muleta. Hoje em dia, com tanta diversidade de medicinas, com tanta oferta de terapias holísticas, as pessoas se apoiam e usam dessas ferramentas como muletas, mas não viram a chave da verdadeira transformação. Não adianta pessoas ficarem consagrando medicinas se não há uma mudança que seja sutil, que seja simples, porque nessas mudanças simples é que a gente vai se reconectando de fato com a nossa essência. Eu estava descendo a serra hoje, que eu moro no meio de um vale, com meu filho de 24 anos, e ele estava falando assim, mãe, eu estou um pouco afastado das medicinas. Eu falei, sim, e fiz uma pergunta para ele, e como que está você com relação à sua espiritualidade? Como está você com relação ao seu espírito, a sua relação consigo mesmo? Ele falou, mãe, eu continuo dando bom dia para as flores, continuo dando bom dia para as abelhinhas, para as pessoas. Falei, isso é suficiente. Não é só na consagração da ayahuasca, é que você consiga manter essa sensibilidade. Eu volto a falar da questão do extraordinário. Extraordinário está justamente em sair do comum, em quebrar esses padrões que a gente se impõe e que nos impuseram ao longo de toda uma jornada. Começa nas mudanças simples, e a ayahuasca ela vem com essa finalidade de fato. Gostaria só de acrescentar, porque Mari comentou que teve uma experiência com a medicina com dose mais baixa. Depois eu gostaria de ouvir a Simone. Não sei se a Simone fez o acompanhamento com microdose ou se ela deu uma dose teste, né? Porque são duas questões diferentes. Dependendo do caso de cada pessoa, a gente pode fazer uma cerimônia com uma dose menor de ayahuasca, e quando a gente fala de microdose, são gotinhas que a gente faz o uso de fato terapêutico. No meu caso, a gente faz 21 dias, descansa 7 e observa como que essa microdose está atuando a nível físico, emocional, energético. Então, tem essas duas formas também de administrar. Eu vou trazendo algumas questões que vão surgindo, assim, e muito do coração, sabe, gente? Não preparei nada, assim, vou preparar o que eu vou falar, não, porque a ayahuasca faz parte da minha vida. Um irmão nosso, que Simone conhece, algumas pessoas aqui também presentes conhecem, que é o Rex Thomas, ele traz muito isso, que nós somos a ayahuasca, porque o que a ayahuasca nos mostra é isso, é a verdade, é a grandiosidade do que somos, né? E que também, quando ela nos mostra quão pequenininhos nós somos, como eu, com 1,5 metro que tenho, como é importante também ser pequeno,
às vezes, né? Então, eu sinto assim, quando me convidam para falar da ayahuasca, bora lá, é a minha vida, é a minha vida. Eu sou mãe, sou avó, sabe? Eu tenho meu companheiro, eu tenho minha casa, eu tenho uma vida normal. E sou professora, sou cantora, mas dentro disso eu sou facilitadora de cerimônias. E isso é uma coisa natural. Não podemos separar. Minha vida espiritual acontece de sábado e domingo ou terça-feira quando eu vou no terreiro. A minha vida espiritual acontece somente quando eu consagro o meu cachimbo sagrado. A minha vida espiritual acontece quando eu estou fazendo parte de uma constelação. Não. O convite hoje, não somente nesse ano 7, mas agora que tudo está se abrindo cada vez mais, e graças damos, é de vivenciar a nossa espiritualidade todos os dias. Todos os dias. É verdade. É verdade. Então, assim, gente, eu estou aqui falando do que vem no meu coração. Depois vocês podem trazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu deixo, assim, o Larígio soltar mesmo o que vem do meu coração, do meu Munai. E depois a gente pode trocar algumas figurinhas, algumas perguntas, assim, mais específicas, tá bem? Mas uma coisa que eu quero trazer, que é bem importante, as meninas comentaram sobre um espaço, vamos chamar de um espaço propício para a gente consagrar a ayahuasca. Perfeito. Então, o que que acontece? Quando a gente convida as pessoas para consagrarem a medicina da ayahuasca, a gente vai colocar as pessoas em uma situação de muita fragilidade, no sentido de que elas vão se desnudar, não literalmente tirar a roupa, mas elas vão mostrar as suas fragilidades, elas vão mostrar aquilo que precisa ser visto por elas mesmas. Dores, medos, inseguranças, questões espirituais muitas vezes delicadas, de linhagem, de como é que eu não gosto de usar alguns termos, mas vamos dizer assim, de algumas companhias espirituais não tão agradáveis, que precisam ser vistas para serem encaminhadas. Então a pessoa está ali completamente aberta, completamente fragilizada, e se a direção da cerimônia e o espaço onde se serve essa medicina não tiver o que a gente chama de ancoramento espiritual, a coisa pode não sair tão bem. O que é esse tal desse ancoramento espiritual? Eu acender velas em cada lugar da casa, eu defumar o espaço. Não, você quer saber o que, a meu ver, é de fato ancoramento? É o meu rezo diário, é o meu respeito com a Sagrada Medicina, é o estudo fino que eu faço com essa medicina. Isso me traz ancoramento. É a minha experiência, sim, muito próxima com essa medicina. Eu conversar com a ayahuasca todos os dias. É eu conversar, eu trazer a minha espiritualidade para a minha vida diariamente. Isso é o que me dá ancoramento. Não adianta eu ter uma vida desregrada de segunda a sexta e sábado eu tomar um banho de boldo com arruda, me preparar e chegar e ser... Sabe, ancoramento é conhecer realmente quem vai servir a medicina para você. A pessoa que pega e serve a medicina para você, ela está colocando o rezo dela, ela está colocando a energia dela. Pode ser o lugar mais lindo que você vai para consagrar a medicina, mas você precisa de uma pessoa que esteja alinhada com um propósito claro de servir de fato ao bem maior, para que você possa fazer um mergulho para dentro de si mesmo, de si mesma, com segurança e tranquilidade. Porque sim, você pode mergulhar e ir lá no fundo. E a pessoa que te serviu a ayahuasca vai precisar te ajudar a sair desse buraco.
Então, hoje, o que a gente mais vê, gente, é em cada esquina tem uma pessoa servindo ayahuasca. Todo mundo está servindo, estão servindo ayahuasca, inclusive online. A pessoa vende ayahuasca, você recebe a ayahuasca em casa, e aí você marca comigo uma sessão online, e eu vou te conduzir daqui de Minas Gerais, e você está lá no Mato Grosso. Como assim? Como assim? Não, gente, isso para mim é realmente muito complicado. O que está virando, sabe? Esse meio, assim, tá se perdendo o que realmente é sagrado. Então, se a pessoa surta lá no Mato Grosso, o que é esse surtar, né? Deixa eu trazer essa clareza para vocês também. Vamos falar, assim, de uma pessoa que ela já tem uma certa tendência a ter algum tipo de transtorno mental ou comportamental. E essa pessoa, ela omite isso, ou muitas vezes ela nem sabe que ela tem essa tendência. Ela vem consagrar a ayahuasca comigo. O que a ayahuasca ela vai fazer, ela potencializa tanto a nossa sombra como a nossa luz. E aí, se essa pessoa ela acessa um determinado lugar onde a sombra, vamos chamar de sombra aquilo que precisa ser visto, questões mais densas começam a aflorar e a se intensificar, quem está conduzindo vai ter que saber auxiliar essa pessoa, e mais do que isso, a pessoa vai ter que, a condução vai ter que saber agir antes, identificar antes qualquer tendência que essa pessoa tenha a vir, que possa ter, né? Um surto, um desespero, uma crise de ansiedade. É muito delicado. É Posso muito interromper, delicado. Marcela? Pode, amor. Então, teve uma pergunta aí no chat perguntando se quem toma medicações psiquiátricas pode fazer ayahuasca. Eu acho pertinente, porque você está falando do... Ai, meu Mutou. microfone. Você está falando de um conhecimento prévio, né, o ancoramento do espaço, mas também um conhecimento prévio de quem vai tomar a ayahuasca, como é esse diagnóstico, como é esse contato, como é que se conhece essa pessoa. Então, essa pergunta é pertinente o que você está falando, né? Ah, tá. E faz isso, se surgir uma pergunta assim, dentro do que eu estiver falando, pode interromper mesmo, amor, porque eu nem tô lendo aqui nada. Eu tô aqui Joia. focada mesmo. Vamos Faz isso, fluindo tá? isso. É É, pertinente tanto você falar desse conhecimento, como é esse diagnóstico para saber essa tendência a transtorno, e aí perfeito. entra as medicações que cada um toma, né? Como é isso, se pode deixar de tomar e consagrar. Tá, Então, segue perfeito. aí. Tá, então falando assim, respondendo já essa perguntinha, primeira coisa, a Simone, eu não conheço a Simone, ela quer participar da minha cerimônia, então ela vai entrar em contato comigo, e a primeira coisa que a Simone vai receber, gente, é o que a gente chama de termo de responsabilidade. A gente não usa o termo anamnese. Anamnese é para os profissionais médicos, para os profissionais da saúde mental. Anamnese. Então, a gente vai passar para a Simone um termo de responsabilidade e ali ela vai ler alguns requisitos que vão garantir a segurança dela na toma da ayahuasca. E dentro desses, né, pontos está justamente, primeiro, se a pessoa tem algum tipo de transtorno, como esquizofrenia, algum tipo de distúrbio mental, ela não vai participar. Para começar, se a pessoa já tem, seja inclusive na família, vó, pai, mãe com algum transtorno esquizoide, esquizofrênico, ela não vai participar. Por quê, Marcela? Porque a ayahuasca, ela pode realmente potencializar esse quadro e a pessoa, ela vai sair pior do que ela entrou. Da mesma forma, gente, a questão de quem está tomando os medicamentos de tarja preta e alguns de tarja vermelha. A gente tem uma lista de vários medicamentos que não
podem interagir com a ayahuasca, principalmente o grupo que a gente chama de serotonérgicos. Porque os antidepressivos, essa classe dos antidepressivos e, parênteses, infelizmente, uma grande maioria da nossa população está fazendo uso desse tipo de droga. Os chamados serotonérgicos, que são esses de tarja preta, eles provocam o aumento da serotonina no corpo, para que a pessoa possa sentir mais vontade de fazer as coisas, de viver de uma maneira geral, né? Não tratar a causa, mas dá um alívio. A ayahuasca faz exatamente a mesma coisa. A ayahuasca, só que a ayahuasca é medicina. E os remédios, são drogas, é químico. A gente está falando de uma medicina. Quando eu uso o termo medicina, eu me refiro às plantas mestras, me refiro àquilo que sai da mata e vem para a gente sem intervenção química ou laboratorial. Então, a pessoa está tomando um remédio de tarja preta para aumentar a produção de serotonina. Vai tomar ayahuasca, o que vai acontecer? Puf, uma crise serotonérgica. A pessoa pode ter taquicardia, pode entrar em pânico, entrar em parafuso mesmo, que é o que a gente chama de surtos. Ela sai de si. Ela entra num estado realmente, sabe, de uma euforia. Isso é extremamente perigoso. Ah, Marcela, então de boa, eu corto o remédio, posso cortar o remédio 48 horas antes de eu tomar ayahuasca, o que muita casa faz. Pode, desde que quem te autorize a fazer isso seja o teu psiquiatra ou o médico que te acompanha. Aí ele vai assumir essa responsabilidade. Eu, Marcela, não sou psiquiatra, eu não sou médica. Ah, não, mas eu garanto. Não, você de fato precisa. Porque, gente, é muito sério. É muito sério. E o que eu vejo, assim, o outro dia me questionaram isso, né? Ai, esse tanto de cuidados, esse tanto de precauções. Os nossos irmãos indígenas servem um copão de ayahuasca e não estão nem aí se a pessoa tem borderline, se a pessoa é esquizofrênica, se a pessoa está tomando remédio. Uai, que bênção, né? Tupã abençoa mesmo, mas que o risco existe, existe. Que houve, sim, e eu sou ciente disso, óbitos em tribos, houve. Sim, então para que correr riscos? Para quê? É importante que a gente... você já percebe a segurança de um lugar, o ancoramento de um lugar? Eu falei primeiro do ancoramento a nível de quem está dirigindo a cerimônia. Não gosto dessa palavra dirigindo, de quem está facilitando a cerimônia, conduzindo a cerimônia. Isso é importante. Mas esse cuidado prévio, antes da cerimônia, isso já te traz segurança. Isso já te mostra que você não está indo para um lugar onde as pessoas não estão, de fato, sabendo o que estão fazendo. Isso é importante. E vou falar mais. O pós é muito importante, gente. Não é só eu servir a ayahuasca para vocês e terminou a cerimônia, que Deus abençoe, que a deusa proteja. Eu mantenho os meus grupos abertos por uma semana para ver se as pessoas realmente precisam de algum apoio, porque a medicina continua atuando. E hoje a gente vê muita gente saindo de cerimônias e acessando questões de ordem pessoal, emocional e familiar, e depois não sabem o que fazer com isso. E depois, muitas vezes, vem à tona questões muito delicadas e a pessoa sai pior do que chegou. É muito delicado, sim. Então, quem tem essa ideia de que vai consagrar ayahuasca para fazer uma viagem, está equivocado. Pode fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Mas e aí? O que você vai fazer com os registros dessa viagem? O que você vai fazer com tudo que você vai acessar nessa viagem?
É a viagem para dentro da tua alma. É a viagem onde você vai, de fato, olhar para questões que você não olha tão de frente, sabe? Enfim, tem mais perguntas aí, É, Se? não, Marcela, eu gostaria, tá na Oi, Mari. filinha aqui da mão. Então, você falou que ela não é uma droga alucinógena, né? De fato, eu estava vendo outro dia, desde 2004 que o CONAD já, né? O CONAD já retirou ela da lista de medicações alucinógenas e Sim, recomenda liberou em rituais, a partir de 2010, liberou em rituais religiosos, mas com algumas recomendações. Uma delas você já falou, né, que pessoas que têm problemas psiquiátricos, que tomam medicação, alguns tipos, e álcool também. E aí, assim, como que vocês trabalham com essa questão do álcool? Quanto tempo antes, quanto tempo depois? Eu falo álcool, o uso social mesmo, de álcool. Vocês tá, fazem perfeito. alguma recomendação nesse sentido? Ótimo, ótimo. Mari, quando a gente abre o grupinho, né, que é uma semana antes da cerimônia, justamente a gente passa o que é o preparo, né? 3 dias antes, a gente orienta a pessoa que 3 dias antes ela suspenda o álcool, a cannabis, para quem fuma, e que também se preserve a nível de energia sexual e a questão da alimentação, cuidar da alimentação, cortar as carnes, procurar uma alimentação mais leve, uma alimentação mais natural, tudo isso para facilitar a questão da chegada da ayahuasca mesmo no estômago, né? Porque primeiro ela vai chegar no estômago para depois ir para a tua corrente sanguínea. Então, as pessoas que comem muito e comem mal, antes da cerimônia, elas podem passar por um processo de limpezas através do vômito, que nem sempre é uma limpeza, e eu vou falar um pouquinho a respeito disso, me veio agora. E nem sempre é uma limpeza energética, que a gente fala que tem liberações através do vômito, facilitadas pela ayahuasca. Mas eu vejo que muito do vômito também sai pela falta de cuidado prévio. Comer de qualquer jeito antes da cerimônia. Com relação ao álcool, eu vou te falar e vou compartilhar a experiência de um grande psiquiatra, que é o Dr. Wilson. Wilson Gonzaga, ele diz assim, a gente teve uma conversa, e aí ele falou assim, ó, ele é psiquiatra e ayahuasqueiro, né? Psiquiatra há 40 anos, ayahuasqueiro há mais de 20. E aí o Dr. Wilson falou assim, ó, é o seguinte, a gente recomenda que a pessoa não beba álcool 3 dias antes. Só que aí ele citou que teve uma época que ele pegava e fazia encontros com as pessoas, com os moradores de rua. Então, eles convidavam os moradores de rua, da rua mesmo. Saía pela rua, em vez de levar um prato de sopa, eles falavam, vamos tomar ayahuasca? E pegava essas pessoas e fazia reuniões com a medicina da ayahuasca. E muitos moradores de rua, em vez da garrafinha de água, é a garrafinha de cachaça, povo. É a forma deles aliviarem um pouco, né? As questões, né? Da realidade deles. Aí eu perguntei, eu falei, e aí, como é que fazia? Porque eles tinham acabado de tomar álcool. Falava, não, emagreci está no comando. Ou seja, o que eu quero falar é que a gente coloca as condições ideais, mas tem situações e situações, pessoas. Então ele trabalhava, era terrível, ele falou, era terrível, mas era um trabalho especificamente para os moradores de rua. E ninguém nunca morreu ali, não, sabe? Só que intensifica muito a questão ali. Então, assim, eu gosto de dar porque o Dr. Wilson me desconstruiu muito em algumas questões, sabe? Cada caso é um caso. Então, a gente precisa, de fato, receber as pessoas antes para sentir, para conhecer e para alertar. Olha, você vai consagrar uma medicina e você precisa ser verdadeiro. Mas tem gente que mente também, Mari. Tem gente que mente e dá trabalho para nós. Sabe, já aconteceu sim. Tinha uma menina, tá tomando medicação de tarja preta, omitir isso,
e ir para a cerimônia. E surtou. E surtou. A cerimônia terminou 6 horas da manhã e ela só voltou às 3 da tarde. E quase foi necessário chamar um SAMU. Então, assim, é muito delicado. É muito delicado. A gente vai, orienta, tem o termo de responsabilidade, tem a conversa prévia, no individual mesmo, com pessoas que tomam medicamentos, mas isso vai muito da consciência de cada um, Uhum. E certo? dentro disso ainda, hoje em dia tem sido usado também muito assim, para tratamento mesmo, né? Insônia, para depressão, ansiedade. Então, nesses casos aí, é recomendado as microdoses, é recomendado a pessoas que não estão ainda fazendo uso de medicação. Como é que vocês lidam com? Tá. Beleza. Na verdade, o que é a microdose, né? A microdose é uma microdose. No meu caso, como que a gente usa? Primeiro, a gente vai conversar com a pessoa, vai ver o que ela quer, o que ela está procurando, né? Como que ela chegou na ayahuasca, de que forma que a pessoa pode, né? O que ela espera dali da medicina? Então, a gente sempre começa com 5 gotas da medicina à noite. Então, para que isso possa ser sentido mais a nível de sinapses cerebrais mesmo. Então, é como se fosse, sabe, de gotinha em gotinha vai alinhando, né, todas as questões. O campo mental, ele é muito ativo, né, na gente. Então, o ideal é começar nesse estudo à noite. Dependendo de alguns casos, por exemplo, quando tem uma pessoa que está passando por uma fase de luto, uma perda muito significativa ou uma alteração de humor muito grande, a gente entra com 2 doses de ayahuasca, de noite e de manhã. Eu, particularmente, não atuo com doses gradativas. Não, são 5 à noite. Depois, se precisar, a gente observa 5 de dia. Como que a pessoa vai se sentir? Se for um caso, como eu falei, de algo mais específico, a gente entra com uma dose de noite e uma dose de dia. Mas a gente não vai aumentando e vai observando. E no caso da ayahuasca especificamente, é muito sutil a forma como ela atua, sabe? Para insônia, e aí a gente pode associar também algumas medicinas, não somente a ayahuasca. Tem outras medicinas que também podem ser usadas em microdoses. Mas a ayahuasca, sim, e é um estudo. 21 dias, vai observando. Descansa 7. É bom, eu gosto de dar esse intervalo de 7 dias. E depois mais 21 dias e vai observando. E eu não trabalho com a ayahuasca fitoterápica, porque tem pessoas que preparam mesmo os florais da ayahuasca e a ayahuasca fitoterápica, que ela é diluída em água. Eu gosto de utilizar a ayahuasca pura, então ela é mais eficaz. Mas aí vai do terapeuta, vai da pessoa que acompanha. E engraçado, eu tô com uma pessoa que ela comentou assim, mas eu não tô sentindo muita coisa. É porque é muito sutil mesmo. E já tem uma outra pessoa que tá assim, em um estado, com 5 gotinhas de noite, tá assim num estado parece que tá flutuando. É muito individual, sabe? É isso aí. É lindo. Criança toma, aproveitando, não sei se vai vir essa pergunta, mas criança pode tomar, Marcela? Pode tomar umas gotinhas dependendo de cada caso. De preferência, eu particularmente, a partir dos 8 aninhos. A partir dos 8, não antes. A partir dos 8 aninhos. Isso é a forma como eu atuo, tá? Eli, você não foi ali, tinha levantado a mão primeiro, depois a Josefina. Eu levantei naquela hora porque eu ia ler a pergunta da moça que a Ah, tá Larissa tinha feito. Mas agora, já que você me chamou, eu bom. quero falar para a Marcela que assim eu tive 2 experiências, né? Ah, E foram assim extremamente diferentes, realmente, como você falou, é muito pontual.
E a primeira, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu sentia assim, flutuando de amor. Eu dava gargalhadas de felicidade. E até a pessoa onde eu fiz falou para mim: Nossa, que coisa linda a sua primeira vez, né? Eu só tive uma dor, que foi uma cura que eu tive naquele dia, uma cura com a minha mãe. Eu tive uma dor no ventre muito forte e depois passou. Mas de resto disso, eu não vomitei, eu não passei mal, assim, eu via tudo muito lindo, eu achava tudo muito lindo, eu achava as pessoas lindas, eu achava o céu lindo, e eu tive uma sensação assim que eu era muito, que eu fazia parte de tudo aquilo, que eu olhava para o universo, eu via as estrelas assim, aqui, eu olhava para o céu, eu via aqui, e eu falava, nossa, eu sou uma estrela. Então, eu achava o máximo, né? Foi muito linda a minha primeira vez. A segunda, eu já estava passando num processo de separação e eu estava me preparando para isso e eu não estava bem, porque eu não sabia como ia ser o outro lado, a reação. Então, eu estava muito ansiosa. E aí eu tive um pouco de dor assim emocional, né, no processo, mas foi assim muito libertador eu ter feito nessa época, porque me abriu a consciência. Eu falo que uma das coisas que você pode fazer vários cursos, eu já tenho muitas formações, mas essas duas experiências foi uma aceleração de abertura de consciência incrível. Parece que você vive ali, parece que 10 anos em 10 minutos. Foi a sensação. Então, essas duas experiências, para mim, foram saltos de consciência gigantescas. E momentos que eu acessei que eu nunca acessei em outra coisa. Sinto que é o momento de eu fazer novamente. Tá chegando. Maravilha, E que eu ia te bom. perguntar se, assim, com relação a assim, estado de saúde, por exemplo, se a pessoa tem pressão alta, diabetes, esses tipos de coisas, se tem alguma restrição ou não. Tá. Tudo isso também consta no termo de responsabilidade. É importante, muito importante a gente saber se a pessoa tem já algum tipo, né, de comprometimento. E essa questão né, no caso dos cardíacos, o que que a gente faz? A gente entra com uma dose menor. A gente entra com uma dose menor e observa. Como geralmente a gente trabalha com 2, 3 doses, então a gente observa, depois vai para uma segunda dose. Então tudo sabe, muito bem, mas a gente precisa saber dessas Sim, questões. A pessoa tem que trazer essas questões. Então o termo de responsabilidade, gente, é fundamental, fundamental, sabe? Esse abrir o grupo antes da cerimônia, uma semana antes, é fundamental para a gente saber o que precisa ser feito e como servir. Por isso que eu não trabalho com grupos grandes, não. Já frequentei cerimônias com 120 pessoas. É nossa, muito delicado, né? Você acompanhar, sim. assim, cada pessoa. Mas, excelente colocação. E isso que você trouxe, Eli, é justamente isso, é um salto, é uma boa cerimônia bem conduzida, ela equivale a muito tempo de terapia mesmo. Quando a pessoa está disposta, quando a pessoa está Uhum. disposta a virar uma estrela e É, olhar de frente também para as questões, e não, né? E é isso, é grandioso mesmo, é grandioso. Eu vejo a ayahuasca como uma ferramenta que não é para caminhar mais rápido, não, vamos saltar quanticamente. foi essa E sensação que eu tive. é incrível. E eu vou falar para vocês uma coisa bem interessante, não só com a mãe ayahuasca, mas com as medicinas da floresta de uma forma geral. Me refiro ao rapé, ao achuma, ao peiote, as medicinas, a jurema, elas deram um salto quântico, sabe? Assim como o nosso planeta Gaia tá, ó, vum, 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 vum. Eu tô indo, quem quiser vem comigo. As medicinas da floresta estão na mesma vibração. Então teve uma, sabe? Então hoje, por exemplo, eu sirvo menos ayahuasca do que eu Sim, servia no ano passado. E sendo uma medicina de boa qualidade, uma medicina bem rezada, de uma procedência boa,
sabe, esse espaço é um conjunto de fatores que precisa, né? Que a Sim. gente precisa cuidar para ter uma boa cerimônia, uma cerimônia proveitosa. Então, sabe, menos ayahuasca. Tá bem bonito de ver, tá bem bonito de ver. Isso aí. Tem uma Então, mãozinha Mari, levantada aí? Diga, sim. eu só quero acrescentar, Josefina, eu sei que você está com a mão levantada e esse assunto é muito interessante. Eu só quero acrescentar, porque você perguntou das microdoses e você já falou os ingredientes aí que me levaram a confiar de fazer mini cerimônias com as meninas, porque eu e Renata, nós temos o grupo Mulheres Transformadoras e a gente cuida de mulheres, né? Sou guardiã do feminino e a gente faz retiros. Então, a gente já tem um grupo que tem uma frequência estabelecida, um autoconhecimento e uma jornada de 2020 até 2022, foi o ano passado que a gente fez o segundo retiro em outubro, né? Então, a gente já tinha tido o primeiro retiro em 2021, nos encontramos durante um ano online, toda quarta-feira, falando de questões, criando vínculo, criando um colo mesmo de autoapoio. E foi quando, em 2020, eu também comecei a minha jornada de entrar em contato com a ayahuasca. Então, foi um trabalho dentro e fora, dentro e fora. E em 2021, quando a gente fez a nossa celebração do segundo ano, num local aonde já tinha todo o ancoramento, aonde eu fiz as minhas formações de cuidados com o feminino, eu disse, aqui eu estou dentro da casa da grande mãe, que me acolheu e me fez cuidar do meu corpo, das minhas questões, já com outras medicinas, né? Também com uma mestra xamã, né, com temascal, com canto, com tambor. Então, aquele espaço já me deu assim, uau, aqui eu posso ou usar mais um pouco, a gente mergulhar. Então, nosso retiro durou de quarta a domingo, e aí todos os dias, às 18 horas, eu fazia a minha mini cerimônia, ia para lá, me ancorava, com toda aquela condução que a gente tem, a vivência lá onde a gente fez a formação, Marcela. E muito de trabalho com você falou de uma coisa importantíssima, vibracional, tanto o ancoramento pessoal como a escolha de que frequência eu quero trabalhar, porque a experiência da Eliane foi muito interessante as duas, porque uma eu vi estrela, a outra eu não estava muito bem. Então, esse preparo são vários elementos, né, que você falou. Quem te serve, a frequência de quem serve, o ancoramento do lugar e o preparo, a condução de quem está servindo para o modo como quem vai receber essa medicina. Então, essa clareza e você se tornar autorresponsável, eu estou com alguma questão, e ela ficar clara, dizer assim, mas é a frequência que eu vou receber essa medicina que vai ser a grande mestra. Eu recebo na gratidão, eu recebo no amor, eu recebo na luz, porque isso é maior do que qualquer sombra que esteja dentro de mim. Então, esse é o polo para esse receber. E ali eu dava 5 gotas para as meninas, né? No outro dia. Então, assim, nós já tínhamos um ancoramento. Então, é o que você está dizendo, a medicina ela está evoluindo, quanticamente ela está se modificando, e a gente, enquanto clareza de condutores de um campo, faz essa potencialização. Então, foi muito especial, porque eu vi depoimentos lá de coisas que a ayahuasca também facilita, que é o nosso equilíbrio de fechamento de arquivos mentais. A gente recebe muitas informações, a gente pensa demais, e uma das coisas, quando a gente está disposta a dizer, uau, eu zerei meu arquivo, eu estou aqui, ó, num respiro de um lugar de paz que eu não sei, no mundo cotidiano, onde é que eu acho ele. Então, é um salto quântico nesse contato de meditação mesmo, de silenciar os diálogos internos. E isso, lá quando a gente estava, eu ouvi de algumas meninas, né? É como se meu pensamento parasse, o que é isso? Então foi assim, intencionalmente, sabendo aonde eu já estava, sabendo da confiança e do colo que nós já tínhamos, o conhecimento de cada uma.
né? Então, foi bem especial mesmo, né? Só para te esclarecer como foram essas microdoses. Então, quem pega... E essas mini cerimônias, que diariamente tínhamos mini cerimônias, e a Mari mesmo foi uma delas que dizia, eu quero mais, eu quero mais. E elas ficavam assim, aumenta a dose, né? Na ilusão de que era a dose aumentada que traria mais alguma coisa, né? E não é. Que beleza, que bom, meu anjo, é isso, que bom, fico feliz. Mas pode servir mais ayahuasca sim, viu? Ah, claro, eu estou nessa jornada aí de me apropriar mais ainda. Do tempo que eu fiz a formação, eu já fiz 4 cerimônias individuais, então eu estou comigo mesma nesse mergulho, porque quanto mais eu me cuidar, mais eu consigo cuidar. Tá certíssima. Vai lá, Josefina. Josefina, meu amor, tá com a mãozinha levantada aí. Acho que agora eu posso baixar, né? Diga lá. Olha, gente, eu amo essa mulher demais, né? Posso dizer que não, né, Marcela? Mas olha que Marcela, quando eu conheci, Marcela foi super dura comigo e a conexão é muito profunda. E assim, eu posso dizer para todas vocês, já tive a honra, né, de participar, de ser conduzida por Marcela em 2 cerimônias, uma xamânica e outra com lírios de Aruanda. E eu posso dizer para vocês assim, ó, bebam dessa fonte, porque de fato é um ancoramento excepcional. E assim, quem tiver a oportunidade de fazer uma cerimônia com a Marcela, façam. E quem nunca teve contato com a ayahuasca, e eu falo assim, olha, todo mundo do planeta Terra deveria ter pelo menos um contato com a ayahuasca, porque é um dínamo catalisador e potencializador de tudo. E quando você está de fato aberto, né? Eu falo assim, a primeira vez que eu consagrei, vou fazer 2 anos, eu consagrei lá no Instituto Rex Thomas, e assim, eu nem sabia o que era, e foi transformador. Eu sou outra pessoa. Há 2 anos atrás eu era uma Josefina, hoje eu sou outra pessoa totalmente modificada. Então, qual é o risco? É o que eu falo. Você nunca mais vai ser quem você era. Então, é isso. Consagrem, façam, sigam esse caminho, se for do sentir de vocês, porque é um chamado interno e é um chamado que você irrecusável. É irrecusável. A vida te leva para esse caminho. E quando ele te leva, a vida te leva, é você se entregar a essa jornada. É o que eu tinha para falar. E eu gostaria, a minha pergunta, vou até baixar a mão, é com relação, Marcela, assim, à microdose, que talvez tenha ficado assim alguma dúvida. A interação, porque se perguntou muito sobre a questão dos medicamentos controlados, né? Os medicamentos de tarja preta e também os medicamentos de tarja vermelha. E aí eu queria que você esclarecesse assim, se há alguma contraindicação, a questão de você respeitar um limite entre a toma do remédio e a toma da microdose, né? Eu acho que isso acho que precisa ficar esclarecido, porque às vezes pode não ser passado por mim, por você ou por outra pessoa, mas a pessoa achar assim, eu tomei o remédio agora 10 horas, 11 horas eu tomo uma microdose, e isso dá uma interação e trazer alguma dificuldade, porque microdose também, né, é de uma grande responsabilidade. Então, seria interessante, e eu gostaria que você falasse também a respeito, assim, que nós mulheres hoje, por exemplo, eu estou entrando nos 50, a questão da questão hormonal, as mulheres que tomam anticoncepcional, né? A questão até do uso de um paracetamol. Às vezes a pessoa no dia da cerimônia está com dor de cabeça, vou tomar um paracetamol inocente, chega lá, pau na cerimônia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Perfeito, amor, gratidão. São muitos, muitos detalhes mesmo. Perfeito, então vamos por partes. A pessoa está fazendo uso de medicamentos antidepressivos, de uso contínuo mesmo. Então, é interessante sim que haja um espaço de pelo menos 2 horas entre a toma do remédio e a toma da medicina, mas pode tomar sim, pode tomar, sendo em microdose. Aí a pessoa que está num tratamento de tarja preta, a gente vai manter uma microdose somente. E de preferência, ela toma à noite,
o antidepressivo. Então, vai tomar microdose de manhã, porque aí vai dar, inclusive, um tempo maior por causa da meia-vida da medicação. No caso de... Isso também me trouxe mais uma outra questão que já me fizeram. Marcela, hoje eu vou sair e vou tomar um vinho com os amigos. Quando eu chegar em casa, eu posso tomar microdose? Não, pula um dia, toma no dia seguinte. Vamos evitar essas interações. Ou no caso dos medicamentos de uso contínuo, no mínimo 2 horas, 2 a 3 horas. E de preferência, se você toma um medicamento à noite, deixa para consagrar a microdose na parte da manhã. Mas tudo isso precisa ser passado para a pessoa que vai te passar a microdose. Todas essas questões precisam ser trazidas para a pessoa que vai te, porque aí ela vai fazer um acompanhamento com você. Não é só isso, eu falo, sabe? Eu converso com as pessoas que me pedem a microdose, e aí a gente vai analisando, né? Todas essas questões, porque é muito delicado. Né? 5 gotinhas fazem milagres, como também podem potencializar questões não tão positivas. Com relação aos hormônios, com relação não somente aos hormônios, devido ao climatério, mas a pessoas que, inclusive, fazem... eu estou com uma pessoa que, por exemplo, toma testosterona, né? Como é que fica a questão da consagração? Não tem tantos riscos, mas cada caso deve ser analisado. Não é como, por exemplo, uma pessoa que tem as doenças autoimunes, é algo que precisa ser olhado bem de pertinho. A gente precisa analisar o que, como, desde quando, que tratamentos faz. Então, cada caso é um caso. Mas a nível de climatério, eu acredito que a microdose auxilia bastante. Assim, a ayahuasca, inclusive no meu caso, que eu estou vivendo isso, a ayahuasca não em microdose, mas a ayahuasca como ferramenta me auxilia muito a me compreender como um ser feminino em transformação. Então, a nível de mudança hormonal, super indico a ayahuasca e super indico a microdose, viu, Josi? Vamos com tudo. Tinha perguntado mais alguma coisa, amor? Que eu não respondi, Josefina? Deixa eu ver. Eu perguntei da microdose, a questão do horário. Hormonal. E com relação às pessoas, por exemplo, que tomam remédio de pressão, remédio de uso contínuo, também é Não tem tranquilo, que né? suspender remédio nenhum. Nós não temos esse aval de pedir para uma pessoa suspender. Então, por exemplo, eu atendo pessoas que com epilepsia pode tomar normalmente a sua medicação. Precisa ver aquela lista. Nós temos uma lista de medicamentos que não podem interagir. A pessoa que vai servir a ayahuasca tem que estar a par do que pode e o que não pode. Mas no caso, por exemplo, de epilepsia, de remédios para o coração, remédios para a pressão arterial, não pode suspender, não. Aí a gente entra com uma dose menorzinha. Quando eu falo de uma dose menorzinha, não são as 5 gotinhas da Simone, não. São de 5 a 10 ml, tá? 5 a 10 ml. E observa. E observa a pessoa desde antes da cerimônia. É o que se chama da dose teste, né, Marcela? Isso, Dose meu teste. amor, aí é a dose teste, vamos E eu gostei testar. muito dessa informação de que você está servindo menos, que eu vou receber medicina nova agora. E aí eu já estou sabendo que é um pouquinho menos, né? Sim, pode consagrar um pouquinho menos, viu? Bom, perfeito. Luara, Luara, Eu tô até um pouco nervosa. Qualquer coisa, se eu sentir que não é para falar, eu vou interromper também, tá bom? não, Mas, amor, fale, dá uma respirada mas aí e fala, meu amor. eu queria agradecer e agradecer até, né, o envio da Sara. Eu tô me sentindo assim pertencente e ao mesmo tempo eu nunca consagrei a ayahuasca. E pela sua fala desde o início, eu vi que bom que eu não consagrei, porque eu sou a pessoa que vai naturalmente para esse modo. E assim, às vezes eu poderia falar que é transtorno bipolar, hoje eu entendo coisas que eu não entendia. Eu tenho meu ciclo, né,
menstrual, assim, eu ovulo e tal. E hoje eu estou no exercício de perceber muito o meu corpo e o perceber o todo também, né? Eu já usei outra coisa, né? Eu já usei maconha. E aí eu tive hipomania num período que também estava acontecendo muita coisa. E aí, essa primeira hipomania que eu tive, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar, teve uma vez, aí ficou na minha cabeça, eu sou mãe, eu sou terra, eu sou energia transformadora do mundo. E me vesti, tipo assim, de grávida e parei no André Luiz, que é um hospital psiquiátrico aqui de Belo Horizonte, nesse dia que eu tava fazendo isso, né? E na cabeça, eu sou mãe, eu sou terra, eu sou energia transformadora do mundo. Eu sou mãe, eu sou terra, eu sou energia transformadora do mundo. E o negócio rodando na cabeça, assim, né? Em loop. E aí, 2 anos depois, eu acordei um certo dia, fiz um esboço de um desenho e passei para uma artista os elementos que eu queria que tivesse e tal. Eu até mandei isso para a Sara uns anos atrás. E assim, hoje, até recentemente, eu passei por uma mesa radiônica e tal, que inclusive foram coisas até relacionadas ao laríngeo, né, que hoje provavelmente eu não falaria antes, mas de entendimentos assim, e que eu vejo assim, é importante mesmo essa fala, é saudável essa fala de que talvez não é o momento de todo mundo a qualquer momento. Pode ser que um dia, né, seja um momento que talvez valha a pena eu considerar isso, mas hoje eu vejo assim, poxa, que legal e que responsável da sua parte falar isso, né? Porque por exemplo, eu sinto as minhas oscilações durante o próprio dia. Então, eu tenho, sabe, não é equilibrado, que é uma palavra até que eu fujo um pouco, mas buscado a harmonia. Então, opa, eu agora estou ficando, por exemplo, agora eu estou mais motivada mesmo, mas às vezes eu estou assim, sentindo, opa, estou ficando com medo, estou ficando assim, opa, hora de descansar, deixa eu, né, ter o meu momento de recolhimento, entendendo o ciclo menstrual nesse sentido também, que às vezes a gente fica assim, parece que quando a gente está na dor, que tudo é dor e vai durar para sempre, e às vezes a gente entender o funcionamento do nosso organismo, né? Então, assim, eu queria agradecer mesmo, sabe, de coração, e eu tô, assim, me sentindo muito pertencente, apesar de não ter consagrado. Que lindeza! Que lindo te ouvir. Olha só, você falou do início ao fim, hein, meu anjo? Que Foi beleza! E vou falar mais para você, Luara. Prazer, viu, meu anjo? Que bom ter você aqui com a igualmente. gente. E que bonito você conseguir trazer experiências tão profundas da tua alma, sabe? Isso é muito mais do que colocar o laríngeo para atuar. Isso é você assumir quem você é. E você também falar que hoje você consegue administrar outras ferramentas, podendo, sabe, se olhar e falar, é isso. Porque muita gente procura mesmo as medicinas por falta dessa coragem de procurar em si mesmo, ferramentas que já estão, já existem. A ayahuasca, ela não faz milagres. A ayahuasca, ela só te mostra, olha, é assim que tem que ser feito. Quando a Josefina falou que quando ela me conheceu eu fui muito dura, na verdade, não é que eu sou dura, meu povo, eu sou verdadeira. Eu não passo a mão na cabeça de divindades, entende? Que somos todos nós. Então, assim, eu vou e falo, ei, acorda, vamos junto. Tem muito mais. Aí abre os olhos, se olha, se enxerga. Então, assim, aí a minha forma de chegar nas pessoas é essa. A Simone também me conhece, né? Tem pessoas aqui que me conhecem mesmo nas cerimônias. É isso. Porque a verdade, nem sempre, como eu falei lá atrás, a mãe ayahuasca nem, não fica só passando a mão na cabeça e falando, ó, tem hora que sabe que a mãe precisa ou trazer para real. Peraí, não é assim. E é por amor. É por amor que eu te falo isso. Que linda, Lara. Fico muito feliz, Eu viu? agradeço Muito muito. E posso feliz mesmo. compartilhar uma coisinha que aconteceu hoje? Claro. Entre as várias, inclusive. Hoje teve uma hora que eu vi uma galinha com os seus pintinhos já galinhos, sabe, assim, quase adultos, mas não eram ainda. E elas chegaram, meio que vieram atrás de mim, de certa forma. Eu cheguei perto e
parecia que eles estavam querendo ração, só que eles estavam com o bico aberto. Eu acho que eles estão com sede. Fui, peguei água, arrumei um jeito de dar água e eu vi os pintinhos aproximando, a mãe, a galinha lá, né, esperando os pintinhos e eu observando tudo e tal. E depois que os pintinhos foram na frente, né, a galinha foi, tomou, e quando a galinha estava junto, os filhos chegaram juntos também. E eu pude observar isso, e um gato que chegou perto, opa, o gato lá vai atacar, não, peraí, mas opa, é natureza também, ele tá na natureza dele, parece que ele estava com fome, porque ele estava magrinho e tal. Então, querendo ou não, a natureza, ela mostra pra gente as coisas realmente o tempo todo, e coincidiu de ser hoje, né, durante o dia isso. Então, ver isso, poder ver, às vezes, a abelhinha que chega perto, eu tenho até um amigo que eu chamo ele de Bi, porque ele é professor de inglês também, e assim, é lindo, sabe? É lindo e eu acho que é por isso que eu me senti também muito pertencente, porque é esse o olhar, né? É, não, obrigada mesmo. Que coisa boa! É isso mesmo, é isso mesmo, é o dia a dia. Isso vai aflorando, gente. É maravilhoso, graças damos mesmo. Assim, a ayahuasca, ela nos auxilia, repito, o convite é diário mesmo a acessar o sagrado que vem através da simplicidade das pequenas coisas. E nem sempre a gente vai ter a oportunidade de, como a Luara, ver os pintinhos, as galinhas, ou de estar aqui, como eu tenho esse privilégio de estar rodeado de mata e de montanhas, mas para quem mora na Matrix, para quem mora numa cidade, também tem um grande convite de fazer do seu lar um templo sagrado. Ah, mas eu moro em apartamento. Põe plantinhas. Ah, você cumprimentou? Você deu bom dia pro vizinho? Você saiu, você pegou o ônibus, você olhou para as pessoas, não precisa nem falar. São pequenas atitudes. A gente tem desculpa para dar e vender de que eu não consigo porque o sistema é opressor. É conversa. Dá para a gente de pequenas mudanças, a gente de fato vai se aproximando da nova vibração, né? É Aí isso são aí. doses diárias de força vital, né? Adorei isso. Doses diárias de força vital, que vem através da simplicidade, é isso. Isso é o extraordinário. Isso é o extraordinário e muita gente chama isso de loucura. E eu agradeço imensamente a todos os que conseguem enxergar isso em mim. Porque sim, é a cura mesmo. A palavra loucura se refere à cura do guerreiro, à cura, sabe, da guerreira. Então é a guerreira que ficou oprimida, que ficou presa, e há uma grande diferença entre loucura e insanidade. Insanidade vem de insano. Sano é pleno, equilibrado, harmonizado. A insanidade é esse sistema e as pessoas que ficam com as viseiras, né? A loucura é a cura da nossa alma mesmo. Então, eu converso mesmo com as árvores, eu converso mesmo com as abelhinhas, sabe? E é bom demais, sabe? Fico muito feliz. Mais alguma pergunta? Sim, Gostaria. Pode falar, pode falar. pode. Depois eu vou Daí falar eu da ia dizer que nós estamos mesmo chegando no nosso tempo, vamos, né, honrar esse tempo aí, mas eu ia dizer se você quer deixar ainda alguma mensagem para nós. Tem muitas coisas assim para a gente falar a respeito da ayahuasca, né? Eu ia falar das limpezas, mas o que eu quero de verdade deixar assim como uma mensagem é isso, é só reforçar o que eu acabei de dizer, desse convite mesmo, da gente se reaproximar da simplicidade, da gente parar mesmo de complicar demais as coisas. É um momento que esse ano 7, né, como as meninas estão trazendo, reforçando, esse momento do feminino é a reconexão mesmo com a amorosidade, com a autocompaixão, o acolhimento, começando conosco, sabe? Esse respirar e falar, hoje eu não dei conta e tá
tudo bem. Amanhã eu vou tentar de novo. E reforçar também, porque eu ouço muito esse clamor ao feminino, mas lembrar que os homens também têm o sagrado feminino em si. E que nós, como mulheres, temos o sagrado masculino em nós. Então, essa harmonia, o meu convite é esse, é olhar para si mesmo, cada vez mais autocompaixão, muito amor próprio, muita suavidade, muita leveza e paciência, que é a ciência da paz, dia a dia. Gratidão imensa pelo convite. Gostaria só de deixar um convite. Nós temos um retiro aqui em Minas Gerais, em Moeda, numa cidadezinha próxima minha, de 28 a 30 de julho. E quem quiser mais informações, é só lá no meu Insta, tem bastante informação. @moronmarce, se a Simone puder escrever no chat, eu agradeço. Quem quiser mais informações, vem para cá. E a gente vai consagrar não somente a medicina da ayahuasca, do achuma, colírio angelita, o rapé, mas principalmente a medicina de estar em uma só vibração, e estar no meio da mãe, que é a natureza, que essa é a grande medicina. Tá bom? Então, gratidão, meninas, assim, um caminho lindo aberto para todos nós, muita luz, muita paz, e vamos junto. Gratidão. Obrigada, viu, Marcela? Maravilhosa. Uhum. Não consegui captar o nome do Instagram aí, mas depois você me passa que eu passo para Mário. Eu coloquei no chat já. Eu Já tenho, coloquei. ótimo. Ok, Obrigada, obrigada, Josefina. Josefina. Então, Gratidão. Marcela, gratidão enorme por sua generosidade, né, de estar aqui com a gente, falando de um tema assim tão maravilhoso como esse mergulho, né, essas medicinas ancestrais. E também agradecer a Simone por ter intermediado, né, o convite a Marcela. Mas assim, fechar dizendo que à medida que a gente foi caminhando, né, em tudo que nós estamos trazendo aqui, no final tem algo que é muito comum e que Marcela hoje trouxe com muita clareza. É assim, não adianta a gente ficar correndo atrás de várias ferramentas se a gente não se propõe a fazer os nossos próprios movimentos no cotidiano. Seja uma constelação, sim, o que eu vou fazer com os insights que vieram na constelação? Seja no Enneagrama, seja, né, numa consagração de ayahuasca, qualquer que seja o movimento, a gente tem essa responsabilidade nesse processo de cura, né? E eu acho que os 8 encontros, isso ficou muito forte em cada fala, em cada pessoa que trouxe a sua ferramenta, a sua medicina aqui. Então, Marcela, muito obrigada. Tudo ressoando numa vibração única e universal nesse caminho nosso, né, de buscadoras. Gratidão, gratidão, gratidão a todas as pessoas aqui presentes que vieram aqui conhecer, né, esse tema maravilhoso. Muita Foi gratidão, muito Marcela. especial mesmo, Mari. Estão pedindo aí a parte 2, outra live, estão pedindo aí, já no chat rolou aí as conversas. O tempo é muito curto. A gente falaria aqui, acho que umas 4 horas brincando aqui. Com certeza. Mas Um vamos em dia, microdoses, né? Vamos em microdoses. um dia esse presencial acontece. Está na agenda cósmica. Gratidão, gratidão a Gratidão, todos. Marcela, Gratidão, Mari. Foi Marcela. uma honra, viu? Que Beijo, alegria. beijo, meu povo. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Bendiciones. Boa Bendiciones. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa